Essa é uma pergunta para a qual a Bíblia nos apresenta algumas definições. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E aí, na segunda parte do versículo, ele vai nos dar uma definição clara do que é pecado. Ele nos diz, porque pecado é a transgressão, isto é, a quebra da lei de Deus. No Antigo Testamento, a doutrina do pecado, a palavra pecado, trazia consigo a ideia de um arqueiro que, quando exatamente lançava a sua flecha, ele errava o alvo. Então, pecado nesse sentido é errar o alvo. O alvo é exatamente a perfeição ou a santidade de Deus. Pecado também pode ser compreendido como todo ato de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Pecado também é ir de encontro ao caráter santo, ao caráter perfeito do nosso Deus. A Bíblia também nos apresenta que pecado é você, sabendo que tem que fazer o bem, não faz. Isso é uma definição, um conceito que Tiago nos traz em sua carta, que pecado é deixar de fazer o bem. Nesse sentido, pecado é uma omissão. Ou seja, pecado não só é fazer algo errado, mas pecado também é quando você deixa de fazer o que é certo, quando você se omite a fazer o bem. Nós sabemos, conforme a palavra de Deus nos apresenta, que o pecado é o principal problema da humanidade. É o principal problema do qual a humanidade sofre. E o pecado é a causa de todos os males que conhecemos ao redor da nossa sociedade. O pecado é o que causa a morte. O pecado é o que separa o homem caído, o homem depravado, desse Deus santo. O pecado é exatamente aquilo que faz esse abismo entre um Deus puro, santo, que nunca pecou, e o homem que está caído, o homem que segue os seus próprios desejos. Nesse sentido, a solução que Deus apresentou para o pecado foi exatamente enviar o seu Filho para que ele morresse, sofresse e pagasse o preço do pecado, e ressuscitando assim, pudesse exatamente pagar essa dívida que o homem tinha com Deus. Então, a solução para essa doença, para esse mal que aflige, que assola a sociedade, é exatamente Jesus. Então, para nós concluirmos, pecado é todo ato de desobediência contra o nosso Deus.